Bom, nós vamos corrigir o exercício 7 da frente B, primeira série. Nas situações a seguir, desenhe as componentes da força de contato. Então, eu só vou me preocupar com as componentes da força de contato. A e N, que são o atrito e a normal, as quais os corpos A, B, C, D e E estão sujeitos. Todos os corpos estão em equilíbrio em relação ao Sol. Então, vamos ver. Força de contato aqui, nós não temos atrito, porque não está tendo movimento lateral desse objeto. Então, aqui não tem atrito, só tem normal, que é quando eu pressiono a mesa para baixo, a mesa pressiona o objeto para cima. Então, a força de contato que age nesse objeto é apenas a força normal. Esse objeto, como ele está descendo esse plano inclinado, eu tenho tanto a normal, que faz 90 graus com o plano inclinado, né? Tenho a normal, porque esse objeto pressiona a superfície, então a superfície também pressiona ele. E para baixo, eu teria o peso, né? Então, se eu tenho uma tendência de movimento para baixo, para cima eu tenho o atrito. Porque o atrito existe a partir da tendência de movimento. Nesse primeiro caso, não tinha tendência de movimento. Aqui sim, o corpo tende a se mover para baixo, então o atrito é para cima. No terceiro caso, vejam, também é uma superfície circular e esse corpo está descendo nessa superfície. Então, se ele está descendo, é porque eu tenho atrito ao contrário do movimento dele. Se ele tende a descer para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Se ele tende a descer para esse lado aqui, o atrito é para o outro. Eu tenho, então, nesse caso, atrito e normal. Esse outro caso, está sendo feita uma força nesse objeto, né, nesse sentido, pressionando a parede. Então, se eu pressiono a parede me pressiona também. Tá aqui, ó, força normal. Claro que o objeto tende a descer para baixo pela ação do peso. Então, para cima eu tenho um atrito. Nesse caso, então, eu tenho normal e atrito. Neste outro caso, o objeto está empurrando o teto, né? Porque é um balão de hélio, então ele ficou preso no teto. O objeto empurra o teto empurra ele. Mas eu não tenho atrito, porque eu não tenho deslocamento lateral desse objeto. Vamos ver agora o exercício 10. O que diz no exercício 10? O exercício 10 diz o seguinte: o corpo representado na figura recebe simultaneamente as forças F1 e F2. Está ali o corpo, está a força F1 e F2. De mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Elas podem ser um par ação e reação? Gente, não podem. Por mais que elas tenham a mesma intensidade e sentidos contrários, elas estão aplicadas no mesmo corpo. O par ação e reação nunca é aplicado no mesmo corpo. A ação fica em um corpo, a reação no outro corpo. Então, a resposta é não, porque as forças estão aplicadas todas no mesmo corpo, tá? E nesse caso, não configura um par ação e reação. Eu vou explicar melhor aqui na 13. Então, o que diz a 13? A 13 diz o seguinte: considere um objeto de massa 600 gramas que está em equilíbrio sobre o tampo de uma mesa. Considerando que a aceleração da gravidade é igual a 10, complete as sentenças abaixo com base nas palavras e expressões contidas nas afirmativas a seguir. Vejam o que está acontecendo com isso. Eu quero explicar bem do começo, né? Quando eu tenho um objeto sobre uma mesa, vejam, o peso, ele é uma ação da terra que puxa o objeto. Então, a terra puxa o corpo, é chamado de peso. O corpo também puxa a terra, é chamado de pelinha, eu coloquei como pelinha aqui. Então, esse P com esse pelinha são ação e reação. Por quê? Porque esse aqui está aplicado nesse corpo e esse está aplicado neste corpo aqui. Então, P e pelinha são ação e reação. Agora, quando o objeto empurra a mesa, esse N' é o objeto empurrando a mesa. Essa força é aplicada na mesa. N é a reação da mesa ao objeto. Então, vamos fazer um resumo. P é a ação da terra sobre o corpo, P' é a reação do corpo sobre a terra. N' é a ação do objeto sobre a mesa, N é a reação da mesa sobre o objeto. Vejam, isso é um par ação e reação, tanto P quanto P', N quanto N'. Então, vamos fazer um resumo. N' está aplicado na mesa, N no objeto. P está aplicado no objeto, P' na terra. Então, agora vamos analisar as frases que foram colocadas. As frases foram assim: uma força para baixo de 6 newtons é exercida pelo objeto sobre a terra. Ou seja,
Por que isso? Porque é a força-peso que ele está se referindo. Uma força de 6 newtons, vejam, a massa é de 600 gramas ou 0,6 quilos. Vezes 10, né, que é o peso é massa vezes gravidade. Então, esse peso vai ser 0,6 vezes 10. O peso vai ser 6 newtons. Então, diz o seguinte, uma força para baixo de 6 newtons é exercida sobre o objeto, é feita sobre o objeto por quem? Pela Terra, tá? B, uma força para cima de 6 newtons é exercida sobre o objeto pela mesa. Por quê? Porque a professora explicou. Como eu tenho 6 newtons de peso para baixo, esses 6 newtons é igual à força que eu estou comprimindo a mesa. Então, a força N' com que eu estou apertando a mesa, empurrando a mesa, é 6 newtons. Então, N, que é a reação da mesa sobre o objeto, também é 6 newtons, tá? Então, uma força para cima de 6 newtons é exercida sobre o objeto, ou seja, no objeto, pela mesa, tá? N é a força que o objeto faz sobre... a mesa faz sobre o objeto, tá? E C, a força exercida para cima pela mesa não é a reação ao peso do objeto, exatamente. A força N não é a reação do peso. N é a reação de N', ou seja, N é a reação de eu ter comprimido a superfície, de eu ter empurrado a superfície. Então, N' foi a força que eu fiz na mesa, que é igual ao peso, mas não é o peso, é uma força que está empurrando a mesa. E N é a reação. Então, por que eles não podem ser ação e reação? Observem, N e P estão aplicados nesse objeto. Se eles estão aplicados no mesmo corpo, eles não podem ser ação e reação. Então, olha só, a força exercida para cima pela mesa não é a reação ao peso do objeto, não é um par, ação e reação. Então, a opção correta, nesse caso, seria a letra C, que diz o seguinte, na opção na letra A, nós vamos completar com a palavra terra, na letra B, o objeto, e na letra C, não é a reação ao peso do objeto.